Mais uma vez, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Faria, colaboro com a Microseguro, sou o coordenador técnico da Microseguro. Vou moderar este painel que tem a ver com o setor da energia, os riscos e as soluções das infraestruturas críticas, mais vocacionado para o setor da energia, que no fundo, e nós reparamos isso um bocadinho no dia 28 de Abril, que é um setor estratégico. Toda a gente já o sabia, mas nesse dia nós ficamos um bocadinho mais às escuras, por assim dizer. E neste painel nós vamos ter aqui várias visões da energia. Tenho aqui ao meu lado o Filipe Lopes, da Greenvolt, um diretor associado, que tem um Master Degree em Sistemas de Energia Sustentáveis, pelo MIT. Aqui a Greenvolt vem-nos dar, no fundo, uma visão mais holística relativamente à implantação dos painéis solares, à produção, à sua gestão. Depois tem logo a seguir o Paulo Silva da CJR Renewables, que no fundo é um construtor de campos fotovoltaicos e vai-nos permitir também perceber as dificuldades que todos os dias enfrentam até com os promotores, neste caso com a Greenvolt, na sua construção, e perceber quais são as dificuldades que têm na implementação e os riscos de segurança que se tem. E depois tem o Paulo Alberto, da E-Redes, que está muito ligado à parte do safety e da continuidade do negócio da própria E-Redes, da segurança da E-Redes, que nos vai também conseguir perceber, ajudar a perceber quais são as dificuldades que a E-Redes também enfrenta todos os dias com a segurança e com tudo isso. Se calhar eu passo um bocadinho a palavra a cada um deles, só para falar um bocadinho melhor. Eu conheço limitatoriamente cada um deles, não conheço muito, e se calhar ficávamos a conhecer um bocadinho melhor cada deles. Se calhar Na finalização, quando for falar, só pedir para baixar o micro e não deixar o micro à sua frente também. Boa tarde a todos. No final, o som é final que está à frente. Não já pedi, está bem? Obrigado. Nós também, como articular, também a Microseguro, também, o Armando, também pelos anos que já leva no mercado nacional, no mercado internacional, também é uma importante marca, também está a desenvolver novas tecnologias também para o mercado de energia. Nós estamos também a trabalhar muito com o Microseguro nessa perspectiva de encontrar novas soluções para aquilo que estamos a desenvolver. A Greenvolt está a desenvolver, acima de tudo, soluções para a antiga micro e minha geração, ou seja, estamos a falar muito de soluções de autoconsumo, que nós chamamos on-site, soluções de utility scale, de grandes centrais fotovoltaicas eólicas pelo mundo. E o nosso objetivo, acima de tudo, é poder olhar para a resiliência do sistema, olhar para a segurança do sistema, mas também olhar para a segurança dos próprios clientes. Aquilo que aconteceu no último apagão mostra também um bocadinho, não só a fragilidade, não da nossa rede, mas daquilo que se passou do outro lado, porque acho que ainda bem que as redes são interligadas no mercado europeu, principalmente em Portugal e Espanha, mas também temos de ter noção que basta um banão, muitas vezes, para acontecer aqui um bocadinho também deste processo. Mas também quando eu titular, também quero o caso da redes, onde eu trabalhei durante 10 anos na distribuição, também a REN, que acho que foram capazes, em muito pouco tempo, de dar uma resposta muito adequada ao mercado. E às vezes ouço as vozes de muita gente a criticar o que é que foi feito, mas acho que nós, em relação aos portugueses, em relação às empresas que estão cá em Portugal, demos aqui uma boa nota para o mundo, como é que se trabalha, e acho que é um trabalho muito bem feito, em poucas horas conseguimos fazer o que quisemos. Portanto, também vou calcular aqui também a redes e a REN nesse aspecto. Mas, acima de tudo, que esta questão da segurança é muito importante, não só para a rede, para os clientes, e os nossos próprios clientes, depois a falar industriais, já nos estão a pedir soluções de segurança, porque nós investimos também nas soluções, muitas vezes a parte seguradora dos próprios edifícios, das próprias indústrias, obrigam a ter este tipo de segurança, que até agora não tinham sido um bocadinho descurados. Com a entrada agora também de todo este processo de storage, ainda mais torna-se premente esta questão da segurança, não só da segurança dos sistemas, mas da segurança das pessoas e da segurança dos bens associados. Professor Paulo. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado ao Armando pelo convite e mais uma vez parabéns à Microseguro por estes 28 anos e sobretudo também pela iniciativa, que acaba de ser um espaço interessante de partilha e sobretudo de discussão destas temáticas. Meu nome é Paulo Silva, aqui na qualidade de Board Advisor na CJR Renováveis, há 30 anos no setor da energia,
administrador executivo de algumas das empresas do grupo, mais no setor tecnológico, nomeadamente robótica industrial, automação industrial, inteligência artificial e sistemas de IoT com inteligência artificial também. O grupo tem vindo a investir em algumas áreas mais tecnológicas e, sobretudo, com o objetivo esta questão desta holding mais tecnológica que temos no grupo, e precisamente para fazer face aos novos desafios cada vez maiores, que não só estes da cibersegurança e da inteligência artificial, portanto, os novos desafios que temos pela frente e que vamos ter cada vez mais. O grupo tem vindo a investir em setores mais tecnológicos, com o propósito de trazer de áreas mais tecnológicas, como sendo a indústria, trazer inovação, trazer tecnologia, trazer know-how para um setor menos industrializado ou menos tecnológico, como é o setor da construção, seja da construção tradicional, seja na construção de parques solares fotovoltaicos também. Além da construção e implementação chave na mão de grandes centrais solares fotovoltaicas e eólicas, também fazemos operação e desenvolvimento e uma série de coisas. Mais uma vez, a Microsur, obrigado pelo convite. Viva, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer também à Microsur pelo convite e os parabéns por este aniversário, o trabalho que tem vindo a desenvolver nesta área. Aproveitar também para agradecer ao Filipe o conhecimento feito lá em redes. Trabalhamos há muito tempo para garantir que as luzes nunca se apagam, mas pronto, desta vez apagámos e trabalhámos muito para garantir que recuperámos o mais rapidamente possível, e penso que foi efetivamente uma missão concluída com sucesso e de forma clara até acima daquilo que seriam eventuais expectativas iniciais relativamente ao fenómeno que ocorreu. Sou responsável pela área de segurança, mas parte da segurança física, não safety, em inglês security, e continuar o negócio da ERES e também na plataforma digital do PDP. E, naturalmente, enquanto operador da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade em Portugal continental, temos uns milhares de quilómetros de rede que temos que gerir, um serviço que prestamos ao país, à sociedade em geral, com o fornecimento de eletricidade, que percebemos efetivamente que é cada vez mais relevante e crítico, e, portanto, o domínio da proteção dos nossos ativos para garantir que o funcionamento das infraestruturas se mantém adequado e o fornecimento de eletricidade se mantém garantido é também uma preocupação. Os fenómenos que afetam os nossos ativos de rede prendem-se à data de hoje maioritariamente com o tema dos frutos associados aos materiais não preciosos, é uma preocupação que temos e é algo que temos vindo a trabalhar em diversas vertentes para garantir, até em conjunto com as forças de segurança, que temos claramente cada vez maior capacidade para detectar e reagir a este fenómeno, e é um trabalho muito importante. Todo este desenvolvimento, obviamente, tem como vista garantir que os nossos clientes não ficam sem energia. Portanto, há aqui um trabalho de construção, de capacitação para detectar e prevenir fenómenos que afetem as infraestruturas, que é muito importante, e é um trabalho de conjunto que tem sido desenvolvido e que queremos continuar. Sim, e isso vinha de acordo com a minha primeira questão que eu ia colocar aos três, que tem a ver exatamente com os principais riscos e ameaças dos ativos que vocês têm e possuem, cada um na sua dimensão, porque temos aqui três visões da energia totalmente diferentes, e eu começava se calhar com o Filipe para perceber, em termos da Greenvolt, quais são os principais riscos que vocês veem neste momento e de que forma é que isso afeta diretamente a vossa operação. Eu dividiria isto em três grandes riscos. A questão do vandalismo, associado também a cyberataques, que nós estamos a ter muito nas nossas instalações. Eu não tinha ideia, mas a quantidade neste momento de cyberataques que nós temos às nossas instalações que estamos a gerir é muito grande neste momento. É uma coisa absurda, que eu não tinha ideia, que eu acho que também depois aproveitam as nossas instalações para chegar a alguns clientes grandes, como nós temos, como as Mondaltas da vida, como as Megaças da vida, que é uma maneira de entrar dentro do próprio cliente. E como temos equipamento instalado, também tem de ter a sua interconectividade com o cloud, acaba por ser aqui um ponto frágil nos nossos sistemas que nós temos de trabalhar. O outro seria, como é óbvio, que as catástrofes naturais, nós vamos falar um pouco dos incêndios, inundações, tempestades e afins, que estão a afetar muito a nossa produção. Cada vez mais, com esta inclusão dos nossos projetos de storage, tem sido um tema muito premente no mercado. Nós estamos a trabalhar com alguns fabricantes, não só na parte da produção das próprias baterias, mas também com a questão do microseguro, por exemplo, com proteção para as baterias. Uma bateria, se nós deitarmos, desculpa a expressão, água para cima da bateria, não vai acontecer nada,
Nós temos de energia da bateria de inteiro, porque senão também não vamos ter ali grande resultado. Nós estamos a tentar também arranjar soluções para esse processo. Por último, eu diria que aqui a parte das falhas técnicas, estamos aqui a falar acima de tudo de subcargas, como foi o caso que possivelmente pode ter acontecido, quem sabe, mas também esta intermitência de autoconsumo de ligação à rede, para nós também é um processo muito complicado. Nós temos muitos clientes a perguntarem, mas eu tenho aqui solução de autoconsumo, tenho fotovoltaica aqui nas minhas instalações, tenho até storage, porque é que eu não fiquei autossuficiente quando eu problema na rede? É preciso também trabalhar estes mecanismos de segurança entre os nossos os DSOs, os TSOs que estão da Europa fora, neste caso também a redes, a REN e afins, como é que esta questão da segurança pode ser feita, quer física, quer digital, neste processo em que nós temos os nossos processos de autoconsumo e a rede. Isto porquê? Porque a Greenvolt investe nos clientes, ou seja, se algum de vocês tiver uma empresa que quiser investir numa solução de autoconsumo, vocês não têm necessidade de investir, nós próprios, a Greenvolt assumimos essa responsabilidade de assumir a parte de financiamento, a parte de CAPEX. Nós temos equipas próprias que fazem a engenharia e toda a parte da EPC, toda a parte da instalação, toda a parte de construção, mas com este CAPEX nós depois fazemos um modelo financeiro com o cliente, que o cliente não paga nada, sobre a expressão, à cabeça, não tem todo o investimento, são os nós que temos, e o risco depois da manutenção está do nosso lado. E nós temos que criar aqui o que nós chamamos de performance ratio, que nós só recebemos se a central estiver a produzir e tiver a dar energia ao cliente para consumir. Portanto, toda esta questão da nossa solução estar operacional, estamos a falar aqui também entre o nosso investimento, entra também nos nossos hábitos e é importante haver esta parte também, toda a parte de segurança, quer física, quer digital, quer toda a parte de safety, quer a parte de segurança, nós estamos aqui a falar. Paulo Alberto, só uma parte e depois passo outra vez a palavra à pauta da CJR, mas da parte das redes, uma das questões que às vezes, e até a mim mesmo faz alguma confusão, como é que vocês conseguem assegurar, por parte de cibersegurança, o perfil das principais empresas atuadoras em Portugal? Porque nós, através do perfil de energia de uma empresa, conseguimos quase tirar uma radiografia daquilo que eles estão a produzir, daquilo que eles estão a fazer, e eu queria perceber um bocadinho melhor da parte das redes, o que é que vocês têm por trás a assegurar tudo isso. Nós, efetivamente, é uma das preocupações e dos riscos que podem afetar o normal funcionamento da empresa, e no que diz respeito ao domínio da cibersegurança, temos vindo ao longo dos anos a fazer investimentos muito relevantes para garantir que temos uma infraestrutura que controlamos e que está permanentemente monitorizada com os melhores mecanismos que existem disponíveis no mercado para o efeito, e cumprimos todas as regras, e portanto temos uma infraestrutura que nós designamos de infraestrutura mission critical, portanto onde toda a nossa OT está suportada, e para garantirmos esta capacitação de proteção, que obviamente sabemos que, apesar de todas as práticas, está sempre permanentemente a ser desafiada e explorada nas suas modalidades, mas temos mecanismos implementados que, para além de monitorizarmos permanentemente aquilo que se passa, também podemos isolar a nossa rede de forma integral, fazemos testes regulares, que nós chamamos de red button, onde segregamos a rede OT de todo o contacto com o mundo exterior para garantir a proteção em caso de ameaça, perspectivas de possível ameaça. Portanto, é de facto um investimento que temos vindo a fazer muito importante e que carece de permanente atualização. À data de hoje, a nossa rede é integralmente gerida pela E-Redes, portanto temos uma rede de fibra óptica fechada que interconecta todos os nossos sistemas que permitem gerir a rede nacional de distribuição, e este nível de capacitação e de autogestão desses ativos dá-nos um nível de confiança que nos permite, à data de hoje, termos a convicção de que estamos entre as melhores práticas do mundo no setor, em particular daquilo que é possível fazer para garantir essa capacidade de proteger os sistemas. Ok, obrigado. Paulo Silva, já percebi que a CJR é uma empresa inovadora, está sempre a pegar em novos conceitos e a agregar valor, e a pergunta que eu passei ao Filipe faço também à CJR nesse sentido: quais são os riscos que vocês têm mais iminentes nas vossas estruturas hoje em dia? Sim, em duas fases, e acrescentando aquilo que já aqui foi dito, a fase de implementação de um projeto, por exemplo, de um grande parque solar fotovoltaico, estamos a falar de uma área de implementação muito grande, várias dezenas, às vezes centenas de hectares, e um dos principais riscos da fase de implementação é o vandalismo e o furto.
E é importantíssimo termos desde o primeiro dia de entrada em obra, em site, conseguimos garantir de alguma forma a vigilância e, portanto, os sistemas autónomos isolados de vigilância que o Microseguro pode fornecer são importantíssimos para termos segurança, ou pelo menos um controle de segurança desde o início. E, portanto, nesta dimensão da fase de implementação, diria que o risco de vandalismo e furtos de equipamentos e materiais caros, materiais não preciosos, é importantíssimo. Depois, na dimensão também da preparação, obviamente, há por trás da preparação de um projeto para a fase de engenharia, desenvolvimento de engenharia e, portanto, toda uma estrutura de suporte. E a questão da cibersegurança é importantíssima também nesse mesmo domínio. Uma das coisas que nós, por acaso, já tivemos a oportunidade de falar lá fora tem a ver não só usar a segurança, ou seja, todos os sistemas, o CCTV, a alarmística, para proteger as instalações, mas também para irmos buscar dados que nos suportem em termos de construção. Nesse âmbito, o que é que a CJTF neste momento está a fazer em termos de se apoiar nas novas tecnologias para conseguir acompanhar desde o dia zero da construção até ao final essa parte? Sim, nós estamos também, como dizia na minha introdução, a tentar trazer as melhores práticas, a tecnologia existente, aquilo que já se faz no setor da indústria, trazer para este setor menos tradicional que é a construção. E, por exemplo, o controle, a medição de produção em tempo real do que é que está a ser feito em obra e termos um dashboard de visualização de como é que está a decorrer a obra, seja para controle de prazos contratuais, seja para medição de eficiência da operação, é algo do que estamos a fazer. E os sistemas a utilizar são vários, podem ser suportados por vídeo, podem ser suportados por drones, podem ser suportados por sistemas que estamos a implementar de recolha, de execução de produção em obra. Obrigado. Vou passar agora a palavra ao Filipe com uma questão muito simples e direta, que é, neste momento, o que é que a Greenvolt está a fazer para mitigar todos estes riscos que nós falamos até aqui? Acima de tudo, estamos num processo, num modelo que é Zero Trust, que ao fim e ao cabo, olhar para os nossos ativos, perceber onde é que nós temos aqui alguns bottlenecks que podemos trabalhar. E estes sistemas que temos falado agora, corrupção descentralizada, autoconsumo, que é o nosso foco, apesar de ser as grandes centrais também, mas eu queria focar um bocadinho neste processo de autoconsumo porque acredito que tem sido aqui também muito pouco explorado ainda pelas empresas do setor, como é que nós podemos mitigar aqui alguns riscos. Ou seja, como é óbvio, no parque é importante, porque num parque, se não houver produção, ninguém que se perde todos os dias, há horas de produção, mas também na parte de autoconsumo, no on-site, é importantíssimo ver esta questão da segurança, não só para a produção, mas para o cliente. E temos a questão das comunidades de energia, que é outro tema que vai alargar um bocadinho mais para o aspecto de onde podem haver aqui alguns problemas também de segurança, e claro que a questão mais física das baterias pode haver aqui um processo. Nós temos vindo a fazer, e como já tinha referido, a falar muito com os fornecedores, neste caso das baterias, e com outros players no mercado, como é o Microseguro, para encontrar soluções para que haja uma manutenção preventiva em vez de ser uma manutenção reativa. Porque um dos grandes pontos que nós sentimos, e da experiência que eu tive também quando estava na EDP Distribuição, um dos grandes temas que nós temos é a parte física, como é que nós vamos proteger. E nós, na altura, quando estava na EDP Distribuição, e muito desse conhecimento também estou a trazer para a Greenvolt, é que, por exemplo, uma subestação enterrada, eu cheguei a ver subestações irem à vida, a arrebentarem completamente, com as câmaras também. E nós queremos prever que isso não aconteça nas nossas instalações, porque as nossas instalações estão dentro da instalação do cliente. Nós temos um PT, um transformador, que sobreaqueça, que vai provocar um incêndio, nós temos de atuar antes disso acontecer, porque é uma salvaguarda para nós, uma salvaguarda para o cliente, uma salvaguarda também para as empresas seguradoras, e nós estamos a querer muito trabalhar toda essa perspectiva das qualidades, tratamento dos dados, o famoso Big Data, mas é preciso agora trabalhar os dados com o EY, nós vamos trabalhar muito com a parte de inteligência artificial, como é que nós vamos criar essa isto não é só ter de repente 100 alarmes por dia, mas cada dos 100 alarmes só se aproveitam 2 ou 3. Nós temos que começar a trabalhar esse mecanismo também de aprendizagem, das falhas, dos erros, para que depois consigamos mitigar cada vez mais. Nós lá estamos a falar um bocadinho sobre esse tema, que é os nossos custos que nós temos neste momento de manutenção da OPEX são muito elevados, porque obriga-nos, muitas vezes nós temos instalações no cliente, que o cliente ao fim de semana não tem ninguém,
E qualquer alarme ou qualquer problema que nós temos no inversor no PT obriga-nos a ir lá. E nós temos de tentar encontrar soluções para que nos mitigue não só o risco, mas também mitigue estas deslocações que também entram com os custos da própria operação dos próprios projetos. Agora, é uma questão direta para o Paulo Alberto, que é, em termos de regulação, o que é que vocês sentem, neste caso é a rede, e eu digo é a rede, se calhar todos aqui presentes é o que está mais perto da entidade reguladora, ou pelo menos nós achamos que sim. Exatamente. 100% da atividade regulada, portanto não tem... O que é que vocês sentem da entidade reguladora que está a fazer para com que haja mitigação de todos estes problemas e futuros problemas até? Bom, se calhar importa também clarificar alguns conceitos. O conceito de segurança do abastecimento é um conceito que já foi aqui apresentado e que não tem a ver com a área com a qual eu trabalho e tem a ver com a proteção física dos nossos ativos e muito colada com a proteção ciber dos nossos ativos, embora tenhamos uma área também dedicada a esse tema, trabalhamos em conjunto. Tudo tem a ver com a segurança do abastecimento, são questões técnicas de fundo daquilo que é o próprio regulamento elétrico em si, e obviamente quer o regulador, quer depois a DGE, quer as entidades que têm responsabilidades neste domínio também pelo TSO, estão permanentemente a avaliar e a desafiar aquilo que é toda a regulamentação do sistema para garantir exatamente esse propósito, esse liderado que é a segurança do abastecimento, ou seja, que os clientes não ficam energia. Já agora só comentar com o José Filipe, não sei como é que era nessa altura na distribuição, mas a data de hoje o número de incidentes em que as subestações têm um incidente crítico é residual, quer dizer, não temos nem sequer um por ano, portanto é muito inferior a isso, não é um tema que seja relevante. Isso obviamente vem de anos de fruto de estudo, de análise, de investimento, manutenções preventivas e portanto, cada vez mais preditivas quando os ativos se deterioram. É um trabalho constante, mas falamos de segurança do abastecimento. Na perspectiva da segurança física, o regulador, naturalmente, e toda a gênese da construção da Rede Nacional de Distribuição em Portugal nos últimos 40, 50 anos, teve sempre como propósito de fazer uma expansão rápida da rede para que a energia elétrica pudesse chegar a todo o país e de uma forma muito rápida. Os ativos de rede nunca foram, no passado, na sua gênese, pensados para estarem protegidos fisicamente de ações maliciosas de terceiros. Toda a perspectiva de segurança da infraestrutura elétrica tinha o foco do safety, ou seja, impedir que acidentalmente as pessoas pudessem tomar contacto com a infraestrutura elétrica e a partir daí poderem sofrer lesões, danos físicos ou morte. Portanto, este mindset de crescimento da rede foi sempre feita com esta gênese e todo o regulamento elétrico está focado nesta dimensão. Obviamente, com a evolução dos tempos e nos últimos anos, com um aumento crescente de ameaças e, felizmente, em Portugal, o nosso nível de ameaça, o nosso nível de risco é baixo, isto é, infelizmente, porque todos, enquanto cidadãos, beneficiamos desta condição, mas, obviamente, quando se trata de falar em investimento para garantir proteção de ativos físicos, são sempre muitos milhares de euros e, portanto, na verdade, o onerar, como a nossa atividade é uma atividade 100% regulada, nós somos uma empresa de proveitos permitidos, portanto, fazemos os investimentos na rede e somos remunerados por esses investimentos, tendo em conta aquilo que a eficiência que a empresa pode entregar também a esta atividade. Portanto, quando precisamos de pôr euros para proteger de ações maliciosas por terceiros, naturalmente esse dinheiro terá que ser pago por todos e faz parte do plano de investimento. Nos últimos anos, a Redes tem apresentado ao regulador propostas de investimento que estão relacionadas quer com a proteção de sistemas relacionados com o ciber, mas também com a segurança física. Neste momento, o pedido inclui aquilo que nós designamos como Programa de Segurança Ciberfísica, que tem investimentos de vários milhões de euros até 2030, que prevê precisamente introduzir mecanismos de proteção, particularmente os ativos mais críticos são as subestações, com instalação de videovigilância, controle de acessos, portanto, estamos a melhorar essa capacidade, que não existia no passado, e esse investimento está a ser reconhecido pelo regulador, e este também é um sinal claro que reconhece a importância deste tipo de investimento. Portanto, um programa de investimento para vários anos e que vamos prosseguir e que vamos, naturalmente, conseguir melhorar a nossa capacidade nesse nível. Paulo Silva, e a CJR, neste momento, quais são os principais desafios, e eu estou a pôr esta pergunta na CJR, porque vocês fazem projeto, desde a sua concepção, que vocês têm na implementação dessas soluções que vocês têm no vosso dia-a-dia?
Sim, fazemos implementação, fazemos projeto, fazemos também operação, também temos ativos em operação e, portanto, estas questões que estão aqui a ser abordadas também são transversais ao negócio. Se Luís me perguntasse para identificar um dos maiores riscos na proteção de ativos e no que diz respeito à segurança, eu provavelmente identificaria as pessoas. Uma boa parte de eventos que possam haver de falha de segurança, seja de cibersegurança, sejam outras, têm muitas das vezes por trás o elemento humano. E o principal desafio, sobretudo nesta nova era das novas tecnologias, o IA, a velocidade com que vão aparecendo todos os dias novas ferramentas de IA e o uso massivo das mesmas, por vezes de forma irresponsável. Portanto, o maior desafio, se queremos controlar este risco, diria sobretudo a formação de pessoas. E preparar um pouco à semelhança do que dizia aqui o Paulo relativamente aos ativos físicos e toda a rede, todos os ativos, nomeadamente substituições, linhas, redundância de linhas, que foram sendo desenvolvidas, tendo uma percepção de segurança, que é o security. Da mesma forma, tudo aquilo que se tem feito, seja na regulamentação, seja na formação das pessoas enquanto desenvolvedores de projetos ou mesmo na própria implementação dos mesmos, tem essa mesma percepção. E penso que temos aqui um paradigma diferente hoje, que é a necessidade urgente que temos de ter aqui uma percepção diferente do que é risco, efetivamente, e focar muito na formação das pessoas, que por vezes não têm sequer noção do que é que pode comportar um uso menos responsável de uma tecnologia de IA, por exemplo. Sim, nós ontem tivemos aqui as jornadas de engenharia e foi um dos temas abordados que nós podemos ter um projeto inicial muito bem feito, com a melhor tecnologia de todas. Se nós não tivermos pessoas formadas para a implementar, só estamos, no fundo, a dar um tiro no pé relativamente a isso. Eu queria agora perceber, em termos desta transição energética com a digitalização, com tudo isto, nós estamos cada vez mais a ser consumidores ativos de energia. Tudo aquilo que nós fazemos tem energia associada. Mesmo quando nós não estamos a depender de uma energia, estamos a depender de uma bateria. Ou seja, tudo isto é um crescente desafio para todas as áreas da vossa intervenção, desde a Greenvolt a passar pela CJR. Quais são esta transição, no fundo, energética e esta digitalização de tudo isto? O que é que está a impactar nas vossas empresas no dia-a-dia? Posso começar, Filipe? Se calhar, pegando aqui no ponto também foi falado, acho que a questão humana é fundamental. E nós, neste momento, começamos a perceber fazer esta transição energética, esta descarbonização associada à parte digital, não vai funcionar porque estamos a falar de muita informação, estamos a falar de muitos dados a acontecer ao mesmo tempo e é preciso trabalhá-los, porque senão também ficamos, como antigamente se dizia, cheios de Big Data, mas agora quem é que vai tratar a informação? E nós temos de começar a ter também essa formação das pessoas, temos de começar a olhar para a formação que é dos mais novos. Acho que o Isel, nesse aspecto, está a fazer um bom trabalho também com os alunos. Cada vez mais importante é preciso ligar as universidades às empresas para fazer esse processo, porque as empresas também estão a ficar muitas vezes preocupadas com o seu negócio e acabam de descurar muito esse processo. E muitas vezes as próprias empresas não têm informação, não têm ativos formados, ativos de pessoas formadas nestas áreas. E esta ligação de pessoas, empresas, universidades é fundamental. E uma grande dificuldade nós temos neste momento é pessoas. Porque nós estamos a fazer a digitalização dos nossos ativos, estamos a trabalhar todo esse processo com os nossos fornecedores, mas nós não temos pessoas internas capazes de fazer isso, ou capazes de lidar também, de conversar numa linguagem com a Microseguro e com outros players do mercado. Dificilmente nós vamos conseguir, e acho que existe aqui um grande problema de comunicação muitas vezes, do que é que o cliente, o que é que o stakeholder quer, o que é que também quer o parceiro, e há muitas vezes não passa bem, a informação não passa, ou seja, nós não conseguimos explicar ao mercado o que é que nós precisamos e dificilmente vocês também conseguem explicar a nós o que é que tem essa capacidade. E acho que falta muito esta formação das equipas para trabalhar estes processos toda a digitalização, toda a parte do IoT, o que é o IA, o que é AI, o que é inteligência artificial, o que é que a inteligência artificial vai trazer de bom para tudo, ou seja, acho que é importante ver cada vez mais esta informação e formação das empresas, das pessoas e dos próprios clientes.
Ainda ontem um cliente dizia, ok, isto é tudo muito bonito, mas eu não acredito nisso e vocês agora vão instalar aqui coisas que eu não sei o que é que são, o que é que não são, e é preciso também depois formar os clientes que têm uma instalação eles próprios, acabam por ser prosumers, ao fim e ao cabo, consumidores e produtores, e eles próprios começam a olhar de outra maneira para aquilo, para os ativos que eles próprios têm. É preciso, cada vez mais uma vez, eu reforço muito esta ideia de formar é a chave fundamental para este processo. Não vais encontrar aquilo que Paulo Silva disse, foi exatamente as mesmas palavras, formar. Mas Paulo, tinha exatamente a mesma coisa, a mesma pergunta, esta transição energética, esta digitalização, já percebemos essa parte da formação das pessoas é essencial, mas outros desafios vocês enfrentam na CDJF neste momento com esta transformação, por assim dizer? Se calhar dava aqui uma visão mais global, não propriamente daquilo que é o nosso negócio, se bem que dentro do grupo a abrangência de negócio é bastante e, portanto, é tocada de certa forma também. A questão da digitalização e sobretudo da IA traz também, e sobretudo nestes últimos 2-3 anos, maiores desenvolvimentos, porque o desenvolvimento da IA já existe há muitos anos, mas nos últimos 3 anos, se calhar, tornou-se mais conhecido ou mais massivo do público em geral. E traz aqui um desafio enorme, que é cada vez mais as quantidades massivas de energia que vamos cada vez mais precisar e em alguns casos de forma concentrada, e em paralelo com a digitalização e todos os processos de digitalização, seja nas indústrias, seja nas empresas de serviços, também por aquilo que já foi dito aqui, cada vez temos menos pessoas e, portanto, é essencial digitalizar e robotizar alguns processos mais rotineiros, onde temos menos pessoas e focar o trabalho das pessoas em trabalhos de maior valor. E este desafio, portanto, a digitalização, que vai obrigar a mais computação, a IA, que obriga cada vez a maior computação, traz desafios enormes dos consumos de energia. Dar-vos aqui um exemplo muito rápido para quem não possa não ter a noção. Há 3 anos atrás, uma placa gráfica ótima para jogar uns super jogos lá em casa poderia custar uns 500 euros, já é uma ótima placa gráfica e teria um consumo de 200 watts de energia, 200 watts hora. Hoje, uma placa gráfica capaz de computar modelos de IA pode custar várias dezenas de milhares de euros e consome 2 kW, 2,5 kW, uma placa de computação. Portanto, os consumos de energia são brutais. E isto traz desafios enormes, sobretudo aos produtores, sobretudo aos operadores de rede, porque por vezes concentram-se em determinadas zonas, seja nos data centers, seja onde estão a ser feitas estas computações, regra geral, afastados ou muitas vezes afastados dos grandes centros eletroprodutores, e isto traz desafios enormes, seja para a própria operação e para a manutenção da própria rede, na transferência de cargas dos pontos de produção para os pontos de consumo. Este desafio é enorme. Sim, temos até os cantadores de carros elétricos, que agora as cidades já não se sabe mais para onde é que está a crescer. E faço exatamente a mesma pergunta ao Paulo Alves. Sim, recordei-me, enquanto estavam a falar, recordei-me de uma frase muito recente, muita campanha, assim, qualquer analogia política, o mundo é hoje, não é? Porque, efetivamente, a digitalização está a acontecer, já está embebida naquilo que é a dinâmica da rede, é a redes em Portugal. O maior exemplo desse investimento foi o facto de termos concluído no final do ano passado a campanha de instalação de 6,4 milhões de leitores digitais de consumo de energia. E este exemplo permite mostrar tudo aquilo que está a desenvolver em paralelo. Data is everything, é uma outra frase que está aí cada vez mais em voga, e hoje conseguimos ter acesso a um conjunto, um volume de informação e de dados relativamente àquilo que é a dinâmica de consumo de energia em Portugal por todos os consumidores, que tem que ser potencializada. As redes têm cada vez mais investido no desenvolvimento dessa capacitação, dessa digitalização. Hoje, controlar a infraestrutura da rede, temos capacidade de fazer à distância, portanto, tipicamente, a maioria dos nossos principais órgãos de rede estão telecomandados, conseguimos executar quaisquer manobras à distância e, portanto, este é um caminho também que está a evoluir e cada vez mais ter esta capacidade de darmos a novas competências para gerir a dinâmica de fluxos de energia através da rede, que vai também de encontro àquilo que são necessidades futuras que envolvem capacidade de distribuição de produção distribuída, perdão. E este é um caminho que está a ser feito já há muito tempo
Iremos muito em breve ter também, fruto desta evolução, um novo sistema de gestão de rede, portanto, que vai permitir operar em conjunto a rede de alta e média, mas também a de baixa, que até aqui tinha uma operação quase manual. Com a introdução destes mecanismos digitais vai nos permitir até conseguir agir proativamente na resolução de determinado tipo de incidentes na rede. Podemos ter uma falha de energia no nosso prédio às 2 da manhã, provavelmente ninguém vai dar por ela, e nós teremos capacidade de a percepcionar, de reagir, e provavelmente às 7, quando alguém naquele prédio acender a primeira luz, não vai notar que teve uma interrupção, porque os sistemas vão nos permitir fazer este tipo de identificação. Portanto, esta evolução tecnológica, esta digitalização está a ser feita e será, obviamente, permanente para o futuro das redes. Termino só com esta outra nota, que é toda a informação que temos agora a capacidade de começar a extrair daquilo que é o uso da energia em Portugal e o uso das redes de distribuição em Portugal, também não ficou exclusivamente na esfera da E-Redes. A E-Redes tem vindo a apostar nos últimos anos em criar os seus dados estarem em open data, são utilizados muitas vezes pelos promotores até para fazer estudos de mercado e comunicação. Portanto, tem sido uma aposta também muito grande da E-Redes e dar este serviço ao país e a todos aqueles que pretendem investir, garantindo que o acesso a esses dados está também de alguma forma democratizado e vai permitindo que se utilize esta capacidade digital para alavancar o futuro daquilo que fazemos e do país. Sim, pegando um bocado nessas palavras e para terminar, porque já me estão a ouvir a dar, eu queria saber da vossa opinião qual é que será o futuro do setor, pegando nestas novas tecnologias e neste avanço tecnológico, inclusive da parte da segurança, o que é que vocês veem para o futuro do setor? Posso começar pelo Filipe? Como estava a dizer o Paulo, acho que o mercado está muito acelerado já existe, as coisas já estão ongoing, ou seja, já vamos atrasado no aspecto, não é estamos a ir mal, mas atrasado no aspecto temos de acelerar um bocadinho mais o processo. E isto que nos mostrou, por exemplo, a questão do apagão, é que nós temos redes cada vez mais resilientes, cada vez mais com comunicação, cada vez mais informação, cada vez mais trabalhar esses dados e preparar também que cada vez mais vai haver no futuro toda esta questão de descentralização, todos estes processos também de autoconsumo, todas as grandes centrais também de fotovoltaicos eólicos vai crescer bastante em Portugal e na Europa. Hoje de manhã estava a ouvir na rádio que está a haver um grande procura em Portugal por data centers, portanto vai ser aqui um desafio muito grande também para o operador e para os promotores, porque nós somos ser bombardeados por alguns investidores, data centers, estamos a falar dos mineradores, criptomoedas, a falar das inteligência artificial, das Googles da vida, das Amazonas da vida. Então, a falar connosco, olha, ok, nós queremos investir, Portugal é um país seguro, mas agora nós temos que ter energia, agora nós temos que ter segurança no abastecimento. E isto vai ser aqui um ponto crítico para nós. Temos de trabalhar e acelerar, nós, não só os promotores, não só quem faz o PC, nem quem faz a instalação, todos os colegas com o Microseguro, tudo juntamente com a E-Redes, para encontrar aqui soluções para sermos mais ágeis para o mercado e também trazer que Portugal seja mais competitivo em relação aos outros mercados. Porque nós, ao contrariamente dos países, somos um país muito seguro para trabalhar, somos um país com capacidade de formação acima da média e agora temos de trabalhar toda a parte da infraestrutura e todo este mecanismo de interligação, quer dos diferentes players, quer com a rede, quer com os clientes, e esta questão toda está a ver agora, esta febre dos data centers e de outros investimentos em Portugal é crítico. Aqui há uns anos atrás, quem quisesse fazer uma instalação em Évora, carreira toda aérea, tinha grandes problemas com a sala de extensão. Agora não acontece isso, portanto, os próprios municípios mais pequenos, nós vamos trabalhar com municípios mais pequenos no interior do país, como Vila Real, que às vezes são muito esquecidos, estão a receber muitos investimentos internacionais para fazer novas fábricas, novas plataformas logísticas e esta ligação de segurança e energia é super importante trabalhar com os clientes, trabalhar também com as entidades. Paulo Silva, reitero a mesma pergunta. Sim, a pergunta do futuro é complicada, mas podemos ter ideias e cada vez mais hoje é mais complicado, mas eu diria, adicionando um pouco aquilo que já foi aqui dito, num futuro muito breve teremos cada vez mais sistemas com geração distribuída, portanto as unidades de alto consumo, as comunidades de energia vão ter um peso cada vez mais importante e isso traz também um desafio, nomeadamente em termos de interoperabilidade e de controle de segurança dos próprios centros eletroprodutores. Penso que vamos ter também no futuro sistemas entre os países cada vez mais interligados,
em boa verdade, pode pensar-se que toda a Europa, se quisermos dizer assim, está interligada em boa verdade em termos de operação, fisicamente está em termos de operação, não será bem assim. É exatamente a mesma coisa e já falamos sobre isso. Temos o mercado ibérico a funcionar de forma relativamente estável, mas não temos um verdadeiro mercado europeu da energia, portanto diria que o futuro deveria passar, assim houvesse vontade política de todos os Estados-membros, deveria passar por termos também um verdadeiro mercado europeu da energia. Naturalmente isso acrescenta exponencialmente a todos os desafios que já fomos aqui falar de segurança, porque passamos a ter um super sistema para gestão combinada e principalmente um futuro cada vez mais digital, em que cada vez mais as próprias operações vão depender da máquina, da AI, dos sistemas robotizados. E isso mais uma vez traz desafios e todos que já aqui falamos, que principalmente no que diz respeito à segurança, cybersecurity e afins. Bom, Já falou um bocadinho ao bocado, mas... sim, eu se calhar vou fugir um bocadinho desta visão, desta matéria que já foi completamente falada das suas abastecimento, que corrobora obviamente da vossa opinião, e focarmos naquilo que é de facto a relevância que o sistema elétrico nacional como um todo passa a representar para a sociedade em geral, para o seu normal funcionamento. Todos reconhecemos seguramente essa importância. A rede de distribuição da energia, a par de transporte, naturalmente, são tipicamente a mãe de todas as redes, né? Tanto vimos o que aconteceu com as telecomunicações, na sequência da falha de energia, e eu se calhar terminava só dando este foco que, dada a criticidade daquilo que é efetivamente o sistema elétrico nacional, e dado aquilo que é a conjuntura atual, tivemos aqui um constante de manhã a falar sobre o contexto geopolítico em que vivemos e aquilo que é possível evolução de forma negativa deste contexto, seguramente nos vai trazer novos desafios, novas preocupações, e aqui focando na parte da segurança e da segurança física, ou melhor, se calhar vou reformular, na necessidade de protegermos de forma adequada as infraestruturas que servem este sistema como um todo, terá que ser uma preocupação e deverá ser uma preocupação crescente. Percebemos, e temos o exemplo, obviamente, da guerra na Europa, aquilo que se passa na Ucrânia, temos notícias todos os dias a falarmos de que, belicamente, os ataques à infraestrutura elétrica é uma estratégia. Vimos no passado ataques ciber que colocaram sistemas na Ucrânia fora de serviço e, portanto, existe esse fenómeno já comprovado. Portanto, não é utopia, não é ilusão, é algo que pode efetivamente materializar-se, e o foco com a crescente importância da eletrificação do país e da sociedade e do consumo também deverá acompanhar o domínio da segurança e da proteção física dos nossos ativos, porque efetivamente depois são um alvo preferencial para provocar disrupção, para provocar dano e para naturalmente cumprir com objetivos que nós não entendemos, que não reconhecemos, mas que existem e, portanto, queremos que consequentemente lidar com eles. Já conseguimos perceber que o desafio também passa muito pela segurança. Portanto, quero-vos agradecer aos três pela disponibilidade, pela vossa partilha, e espero que tenha sido enriquecedora para as pessoas que estiveram a ouvir, e agradeço a todos vós. Muito obrigado. Não sei se alguém quer alguma questão, se tem alguma coisa para... Sim. Muitos parabéns a todo o painel e às vossas excelentes intervenções. João Rocha Pereira, sou consultor internacional de segurança e de cibersegurança também. Uma das minhas grandes preocupações com as vossas áreas são as redundâncias, a mitigação de riscos. Eu gostaria de saber o que é que vocês têm previsto nessa matéria, atendendo até ao último apagão que tivemos recentemente, não é? Portanto, quais são, e se fazem simulados, que é sempre difícil, não é? Nestas áreas, não é conveniente, pelo menos, fazê-los ao vivo, não é? Mas o que é que fazem em termos de redundâncias? Muito obrigado. Enfim, normalmente focamos muito depois, não é?
Eu posso adicionar aqui uma parte da resposta, se o Paulo depois quiser completar também. Em termos de redundâncias e no que diz respeito, do que eu conheço e no que diz respeito à rede em Portugal, a rede primária, pelo menos em termos de redundância, penso que temos uma ótima rede em Portugal. Se estivermos a falar de sistemas descentralizados e queria responder especificamente a este ponto, algo que nós já estamos a fazer, por exemplo, nos sistemas descentralizados ou comunidades de energia, onde a maior parte das vezes os dados que são recebidos vêm por via da plataforma do próprio fabricante, do investidor no caso, e coisas que nós já estamos a fazer é fazer um bypass a toda a informação que estamos a receber e recebermos diretamente, instalarmos um dispositivo IoT e recebermos diretamente informação dos investidores diretamente para as nossas bases de dados. Isto não é um sistema redundante, ou melhor, não pretende ser um sistema redundante, pretende ser um sistema de fonte de dados independente. E isso numa escala de um projeto de produção descentralizada é extremamente importante. Bom, a rede, tentando ser objetivo, faz muita coisa. Nós temos desde 2015 implementado um sistema de solução final de negócio e somos certificados na norma ISO 22301. A nossa infraestrutura Mission Critical de sistemas também tem a certificação da Associação de Segurança da Informação, a 7001. Portanto, a prática de garantir a continuidade do negócio é algo que está totalmente embebido na organização há vários anos. Os nossos sistemas são redundantes. A rede do país é uma rede emanhada, portanto, se um ativo falhar, tipicamente temos redundância para outros ativos da rede, redirecionando os fluxos de energia, e isso faz-se à distância, por telecomando da rede. As nossas infraestruturas de comunicações, rede core, que garante o alinhamento de todos os nossos pontos mais críticos da infraestrutura da rede e da infraestrutura lógica, também é redundante entre si. Os nossos data centers são redundantes, os nossos despachos são redundantes. Treinamos periodicamente cenários de evacuação dos despachos, instalação dos despachos de recuo e transferência de supervisão da rede entre o despacho norte e o despacho sul. Fazemos 20 exercícios por ano de contingência e gestão de crise, especificamente para os processos críticos da empresa. Fazemos exercícios operacionais com os municípios, com a Proteção Civil, com as forças de segurança, na casa das dezenas, de norte a sul do país, com muitos municípios. Participamos ativamente na formação e sensibilização dos agentes de proteção civil e também nas forças de segurança, cooperamos com a GNR, por exemplo, no curso de proteção e segurança de infraestruturas críticas. E, portanto, fazemos muito trabalho e em todos os desenvolvimentos que vamos fazendo à nossa capacidade de conhecer e reconhecer os riscos e aquilo que nos afeta, introduzimos melhorias, testamos-las periodicamente e isso é algo que nós fazemos de forma muito sustentada há muito tempo e que de alguma forma me deixa orgulhoso, passa modéstia, mas que de facto permitiu evidenciar-se, e agora vou fazer aqui uma pequena confidência. No dia 18 de Abril eu estava em Roma, quando recebi a primeira chamada telefónica, estava assentado para almoçar, já não almocei nesse dia, sensivelmente ao fim de uma hora fiquei sem comunicações em Roma, porque o operador de rede falhou em Portugal e eu perdi o roaming, e na verdade eu não fiz falta nenhuma, e portanto este é o melhor sinal de que a empresa efetivamente se foi capacitando ao longo dos anos, está preparada para reagir, reagiu. Toda a gente sabia o que tinha que fazer, os planos que já tínhamos testado em conjunto com a REN, funcionaram e, portanto, foram operacionalizados e deram efeitos e resultados além daquilo que era expectável e, portanto, este é de facto um desengrave que nos deixa confortáveis e que deve deixar também o país, creio eu, confortável. Muito obrigado. Temos que